A pandemia não acabou, infelizmente. A vacina continua sendo a única forma de se proteger da forma mais grave e agressiva da Covid-19, viu? E aqui em Alagoas, olha só o número, acredite, ainda tem 350 mil pessoas que sequer tomaram a segunda dose da vacina. Neto Mota conversou com um especialista e traz agora um alerta importante para mim, para você que está em casa, para você que está no trabalho, em Maceió, no interior, um alerta para todos nós. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, das 359 mil pessoas que faltaram à convocação da segunda dose aqui em Alagoas, 91 mil estão entre as faixas etárias de idade de 18 a 29 anos e 82 mil são crianças de 5 a 11 anos. Eu conversei então com o Dr. Fernando Maia, que nos explicou os riscos que essas pessoas trazem para toda a população. O grande problema é que as pessoas que não completaram o seu esquema vacinal, primeiro ficam mais sujeitos a pegar coronavírus e a fazer formas mais graves e correr risco de morte, inclusive. As pessoas hoje os estudos mostram claramente que a pessoa só está realmente imunizada contra a forma grave e contra a morte com 4 doses. Então, quanto menos doses a pessoa tem, mais arriscado a ter infecção e a ter infecção grave e a ter complicações. Além disso, um fator também muito importante é que enquanto houver pessoas sem vacinação, o vírus continua se multiplicando, continua causando novos casos e sempre há o risco de aparecerem mutações que podem, por exemplo, tornar o vírus mais transmissível ou tornar o vírus mais agressivo. A gente está vendo agora, nesse exemplo, a circulação dessas duas subvariantes do Ômicron, a BA4 e a BA5. Essas mutações aparecem exatamente porque as pessoas não se vacinam e o vírus continua se multiplicando e o vírus continua circulando e, infelizmente, causando casos e mortes. Doutor, e no caso das crianças, a vacinação infantil, ainda existe aquela resistência dos pais, como no início da convocação desse público? Sim, existe, mas é importante, o papai e mamãe que estão escutando a gente agora, por favor, não tenha medo de vacinar os seus filhos. A vacina é segura, a vacina é eficiente, a vacina evita formas graves. A gente tem visto os hospitais que atendem crianças estão com as internações cheias de crianças com Covid, as UTIs estão cheias de crianças com Covid, exatamente nessa faixa que ainda não foram vacinadas, no caso, os menores de 5 anos. Né? A semana passada saiu uma notícia muito boa, que foi a liberação da Coronavac para crianças de 3 a 5 anos. A gente espera que isso comece a ser efetivado o mais rápido possível, porque essa é uma faixa etária que ainda está desprotegida. E são crianças que já frequentam a escola, já frequentam creche, têm contato com outras crianças, portanto, tem um risco aumentado de fazer infecção. Então, por favor, não tenha medo. A vacina é segura, a vacina é eficiente, a vacina evita forma grave e evita morte. Certo? Isso é muito importante. A vacina é a melhor forma de a pessoa se tornar imune à doença sem precisar correr o risco de fazer forma grave, de morrer pela infecção natural. No início da epidemia, lá em 2020, a formação original do coronavírus realmente acometia muito poucas crianças. E tem gente que ainda está com essa ideia de que o coronavírus não causa forma grave em criança. Isso era lá em 2020. Hoje não. Essas novas variantes atingem crianças e podem atingir crianças de forma grave. Inclusive, a gente tem relatos de mortes por coronavírus nessa faixa etária. Então, se torna ainda mais necessário vacinar. Não só para proteger as crianças, mas também para evitar que elas adoeçam e transmitam a doença para o vovô, para a vovó, para uma pessoa de casa, para um familiar que tem alguma doença que baixa a imunidade ou que é transplantado, por exemplo, e tem imunidade baixa. Essas pessoas respondem mal à vacina pela sua condição de base. Então, elas se beneficiam da vacina das outras pessoas que criam a chamada imunidade de rebanho. Essas pessoas também estão protegidas por tabela. Então é muito importante que todo mundo tome a sua vacina, né? E que lembrar uma coisa importantíssima, a vacina, a decisão de se vacinar não é uma decisão individual, é uma decisão coletiva. Quando eu deixo de me vacinar, eu não estou pondo em risco a minha vida apenas. Eu estou pondo em risco a vida das pessoas que me cercam em casa, no trabalho, na vizinhança, na escola. Eu estou transmitindo a doença para outras pessoas. Inclusive para pessoas que, por exemplo, são imunossuprimidas e podem fazer a forma grave e podem até morrer por causa disso. Aqui do bairro do Farol, Neto Mota. Gente, essa história da Covid-19, a gente já fala desde aqui mesmo, efetivamente, em Alagoas, em Maceió, março de 2020, março de 2021, né? Março de 2022, estamos agora em julho, 19 de julho de 22, e a gente continua falando.
forma grave, do uso de máscara, da vacina que a gente pediu tanto, né? Meu Deus, mande, né, essa vacina para a gente, que algum cientista descubra. E a gente tem a vacina e estamos com 350 mil alagoanos que não voltaram para tomar a segunda dose sequer. Esse é um número alto, é um absurdo. O doutor Fernando Maia falou agora bem, né? A criancinha que volta para casa leva lá, para o vovô, para a vovó, essa doença que continua matando. Já são mais de 7 mil vidas que nós perdemos aqui em Alagoas. Então, olha no seu calendário hoje é um dia bom de tomar vacina. Não tomou a segunda, vai lá. Ah, tô atrasado, tô com vergonha. Vergonha nada, vergonha é não tomar a vacina. Então, cuide do seu bem mais precioso, que é a sua saúde. Não tem outra coisa mais preciosa na vida, não é, gente?